que é uma ecolalia, Alexandra? Ecolalia é a repetição de sons, né? Palavras ou até frases inteiras que aquela criança emite, que para nós pode até parecer sem sentido nenhum, mas que para ela tem um sentido, né? E tem também, pode ser também que tem uma função comunicativa. Então, aqui no caso do Davi, que ele já chegou aqui, hoje ele veio rápido, gente. Vem, meu amor, vem falar um oi. Ó, ó. Fala oi, fala oi, fala oi. Fala oi, gente, oi. Eu sou o Davi. Né, amor? Você é o Davi? Você gosta muito de pegar minhas coisas aqui, né? Gente, o Davi tá um fofo. Hoje ele foi o explorador. A gente fez várias coisas juntos, né, baby? Hoje a gente subiu lá atrás, aqui do condomínio, tem um morrinho muito difícil de subir. O Davi conseguiu subir sozinho. Eu não dei nenhuma ajuda pra ele, não foi, filho? Você subiu sozinho? E a gente fez um monte de coisa lá embaixo hoje. E você gostou, né? Depois você fugiu de mim. Aí o segurança teve que te achar e te trazer pra mim, porque eu tava te procurando e não te achava. Você precisa me chamar, mamãe, lá fora, pra eu ir com você nos lugares. Tá bom? Vai tirar todo o meu batom? Deu trabalho pra pôr esse batom aqui. É, foi difícil. Sabia disso? Não, né? Você não usa batom, né? Dá tchau pro pessoal, depois você volta aqui pra dar mais um tchau grandão que você vai dar no final, né? Dá tchau pra eles. Dá tchau. Gente, ele tá ficando bom no tchau, né? Quando a gente começou aqui, ele só levantava o dedinho e agora ele já faz o tchau mesmo. Já já ele aprende que é com a mãozinha aberta, né, filho? Né? O que você quer com a minha mão? Dá um tchau? Assim? Abre. Assim, ó. Aê, garoto, muito bem. Vai lá com o vovô? Isso, vai lá. Gente, ó, você quer falar aqui no microfone? Aqui? Quer falar? Quer falar alguma coisa? Não quer falar nada? Gente, ele não quer falar nada, né? Então vou deixar ele ir. Vai lá. Cheiroso. Vai lá, mamãe, vai. Isso, lindeza. Vocês ouviram, né? Não sei se vocês conseguiram ouvir, né? Um gritinho aqui que ele deu. Porque como tem dias que ele grita bem alto, né? Acaba atrapalhando aqui no som. E aí o meu marido colocou algum sisteminha aqui para quando ele gritar muito alto, não interromper aqui a minha fala e eu não ter que ficar repetindo, né? Eu não sei se vocês ouviram, mas ele soltou um grunhidinho aqui. Então a ecolalia, pessoal, foi interrompida pelo protagonista do canal, né? E ele acabou indo embora e me deixando aqui sem saber o que tá, onde eu parei. Mas aqui já eu tenho uma colinha aqui meio titica. E eu tava falando da ecolalia, que são palavras ou até mesmo frases inteiras e que para nós, né, pais, mães e pessoal que convive com as crianças não faz muito sentido. Então, eu já ouvi várias pessoas falar, ele tá falando nada com nada. Não, menina, ninguém, até hoje ninguém sabe o que que é isso aí, e tal. E isso para criança é muito frustrante, né? Porque assim, se ela não fala nada e ela tá emitindo aquele som, ela tá tendo uma função comunicativa ali, né? Por mais que pareça estranho e difícil pra gente que não conhece bem, né? Que a gente não estudou a fundo e tal, parece estranho, mas para eles tem uma função comunicativa. Vou dar um exemplo de ecolalia. Vou usar o Davi. O Davi, ele tem um tempão que ele fala ô mãe, e ele ficava ô mãe, ô mãe, ô mãe, ô mãe. Porque ele ouve a Mariana, né? A Mariana é minha filha adolescente. E que quando ela vai me chamar na casa, se ela estiver num lugar e eu lá na cozinha, ela chama um pouquinho mais alto, ô mãe. Aí eu respondo, oi filha, que foi? E então Davi tá repetindo, ô mãe, então ele fica o tempo todo, ô mãe, ô mãe, ô mãe, ô mãe. Aí agora o que é que eu fiz? Ele fala, ô mãe, onde eu tô? Eu respondo, oi meu amor, tô aqui. Aí vou até ele, agacho na frente dele e falo, você tava me chamando, Davi? Eu ouvi você falar, ô mãe. Aí ele começou a ir prestando atenção nisso e toda vez que ele falava, eu ia. Toda vez que ele falava, eu ia. Aí agora ele já tá dando um pouco mais de função. Ele começou a entender que toda vez que ele fala isso, eu me aproximo, ninguém mais se aproxima, só eu. E perguntou, oi, meu amor, você quer falar comigo? Eu ouvi que você me chamou, né? Você não disse, ô mãe? Eu que eu ouvi. Aí ele dá risada, né? Então, assim, a ecolalia, a gente precisa fazer o quê? Pra gente dar um significado, assim, pra esse
Que na verdade é um outro transtorno, tá, gente? Que acomete o pessoal com autismo. Mas é um transtorno que a gente pode estar utilizando, sim, para validar o que ele está falando. Mas para a gente fazer isso, a gente precisa identificar o som, da onde vem aquele som. Então, quando o Davi chama, que eu vou lá e respondo, ele começa a associar que aquilo é o que a Mariana fala e a mãe sou eu e eu que respondo, né? Então, a Mariana chama o mãe e ele chama o mãe e eu respondo para os dois. Ele começou a associar e agora, às vezes, ele tá no banheiro, ele termina as necessidades e fica lá sentado. Ô, mãe! Ô, mãe! Aí eu vou, oi, meu amor, você já terminou? Aí ele dá risada, então vamos limpar. Aí eu limpo ele e ele sai. Então, assim, para mim tá mais que claro que a gente conseguiu dar função para essa ecolalia dele. E tem uma outra também que ele fala away, 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 away. Eu já entendi também que quando ele começa a falar isso, ele quer sair de alguma situação ou de algum lugar. Então eu valido também. Ok, estamos indo, vamos. Né? Porque ele assiste muito desenho em inglês, muito desenho em várias línguas. O Davi, ele pega um monte de língua, assim, gente, faz um balaio de gato, que a gente não sabe nada do que ele tá vendo ali. Ele vem chinês, em árabe, coreano, português, espanhol, tudo. E parece que ele entende todas as línguas, porque ele dá risada de tudo. E ele fica de boa assistindo esses desenhos, esse monte de língua aí que eu nunca nem ouvi falar, de como que pronuncia aquelas palavras, né? É cada idioma, assim, que eu não sei nem onde que sai. Eu falo, gente, esse idioma é o que mesmo? Aí eu vou lá pesquisar, ixi, só Jesus na causa, né? Eu mal falo inglês, então fico bem perdida. Mas o Away dele, ele fala que quer sair de algum lugar, que ele quer sair daquela situação, de algum lugar, quer descer de alguma cadeira, ele quer sair dali. Então eu vou lá e tiro ele, né? Ele começa a falar assim, sem nem olhar pra gente. Away! Aí eu, ok, Davi, vamos lá. E ele vai, ele não insiste para ficar onde ele tá. Então, eu tô dando a função de que ele tá chamando. Então, eu falo, você tá pedindo para sair? Tá bom, vamos, ó, sair. Porque o bom é que a criança fale as palavras, né, em português, na língua materna. Mas se ele tá conseguindo fazer isso, falar assim, eu tô compreendendo e eu tô colocando o português ali no lugar, daqui a pouco ele começa a associar também que eu quero sair, eu quero ir embora, alguma coisa assim, tudo ele usa no away dele. E eu entendo e tiro ele da situação. É importante porque ele não entra em crise, né? Ele tá me avisando que ele quer sair de alguma forma. Então, é sim um sinal de comunicação, uma tentativa de comunicação, né? Então, é tudo que for de comunicação, a gente tem que validar e ir tentando colocar o nosso idioma lá para eles não ficarem falando outras línguas que ninguém vai entender. E aí a comunicação não acontece, né? A não ser que ele, tô falando um japonês. Eu tenho uma família de japonês aqui, converso só aqui, escola de japonês, tudo japonês. Aí faz sentido. Se não, o legal é identificou a palavra que ele está falando, é em outra língua, transforma aquela em português para que ele comece a fazer sentido. As crianças geralmente elas pegam muitas frases de desenho animado, tá? De filmes, de discussão em casa, de discussão que eu falo, gente, não quer necessariamente dizer briga, tá? Discussão é quando você conversa com uma outra pessoa e cada um tem seu ponto de vista e tal, e não precisa ser uma briga mesmo de gritos e tal. Porque uma pessoa falou, nossa, você fala muito em discussão, que todo mundo discute, que não sei o quê. Então, pra mim, discutir é um pouco diferente de briga. Tá brigando, né? Tomar uma guerra lá e tal. Então, pra mim, discutir, aí eu tô discutindo aqui com você um assunto sobre a ecolalia, por exemplo. Então, as crianças, elas fazem isso. O que nós precisamos fazer? A gente pode identificar qual desenho que essa criança tá vendo, identificar qual é a palavra que aquele desenho fala, do que se trata aquele desenho, né? E aí, quando a criança balbuciar aquela frase, você já sabe que desenho é. Então você completa. E você viu, né, que fulano, vamos supor, Tom e Jerry. A criança começa a falar Jerry, 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 que eles falam meio emboladinho mesmo no início, depois eles vão falando a palavra toda, e mesmo assim você não sabe o que é. Nossa, do nada ele começa a falar Jerry, 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 que Jerry é esse? Então, se você vê que a sua criança tá vendo o filme e ela começou a reproduzir o nome de algum personagem e ela direto vê aquele filme, gosta e tal, descobre que filme é, que personagem que é e o que o personagem tá fazendo. Que aí vocês vão começar a entender que ela tá usando aquele desenho, aquele filme, para se comunicar. Então, às vezes, ela vê o que o Jerry fez, ela quer fazer igual, ou ela admira aquele Jerry, ou ela quer um brinquedo que o Jerry tá. Alguma coisa do Jerry ela tem, que ela gosta, e você precisa descobrir qual que é. O Jerry, tô usando só como exemplo, é claro, né? Que aí você vai conversando com a sua criança. Sua criança falou alguma coisa, você, é verdade. Eu também vi tal coisa. E deixa.
sabe? Vai falando. Então, ai, tal coisa, aconteceu alguma coisa, caiu uma árvore em tal lugar e a criança se assustou e a partir daquele dia ela começa a falar, caiu, 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 caiu. Chega uma pessoa na sua casa, a criança chega lá na frente, caiu e sai. Vai passando na rua, caiu. A pessoa, nossa, ele tá falando o quê? Ai, menina, ele tá aí com tal de caiu, não sei não, caiu alguma coisa em algum lugar. Então, é legal que a gente entenda quando que aquela criança começou, né, a, a equalizar e ver o sentido que tem. Qual é a dinâmica daquela cena, o que aconteceu ali naquela cena, porque dali você já pode tirar vários galhos daquela árvore e colocar no contexto do seu filho do dia a dia, né? Quando eu ando aqui com o Davi tem poucas ecolalias, tá? Ele tem três fortes. A Whey, o mãe, e tem uma que é simplesmente o Té. Té, Té. Agora eu já consegui mudar. Eu pego alguma coisa pra ele, que ele quer muito, e eu já sei o que é que ele quer. Então ele vem e eu fico com a coisa na frente, vou usar o copo de água como exemplo. Ele quer água. Eu falo, ah, você quer água? Você quer? Então fala, quer. Aí, quer. Aí, ah, você quer? Quer. Então toma. Aí ele pega e toma água. Aí, gente, eu tô tão feliz que eu tô dando sentido pra essas ecolalias, assim, que, nossa, eu fico assim, até abismada de mim, sabe? Porque é muito difícil você entender no início o que que a criança tá fazendo, se você não prestar atenção de fato em tudo que ela tá fazendo. E é muito difícil, porque quando a criança tá assistindo ali alguma coisa, que eu dei o exemplo da televisão, vê um desenho, vê um filme, você tá aproveitando para correr, né? Para fazer suas correrias, para fazer as comidas do menino, para arrumar mala, para arrumar não sei o quê, para arrumar mochila, para assinar agenda de escola, para ler bilhete, para gente, é muita coisa. Limpar tênis, desencarga de uniforme, os uniformes ficam podres. O Davi traz os uniformes imundos, tá? Então eu levo um tempinho só para limpar os uniformes dele, que é a máquina, coitada. Se ela pudesse falar, ela ia falar assim: não, querida, nem vem, tá? Ó, esse tipo de serviço aí eu não pego, não, tá bom? E aí eu tenho que ficar lá lavando, né? Mas se não fosse isso, eu acho que eu teria mais tempo de observar mais as conversas do Davi. Porque ele balbucia algumas coisas assim também, sabe? Que eu ainda não consegui identificar o que é e de onde vem. Mas quando eu identificar, eu já vou colocar ali de novo. Tem horas que ele começa a falar um tal de. Aí eu falo, ah, Davi, você tá falando Você quer fazer xixi? Aí eu levo ele até o banheiro e se ele quer ele vai. Se ele não quer, ele embica e volta. Aí fala, ai, não é xixi, né, Davi? É o quê, Davi, que você tá falando de. E eu não sei o que que é, gente. Então, assim, é muito, como que eu vou falar, frustrante. A criança tá ali te falando uma coisa que pra ela faz todo sentido e pra você não faz nenhum sentido. Parece que a criança nem é sua, acabou de chegar ali na sua casa. De tão complicado que é. E então, como serve de comunicação a ecolalia, a gente precisa. Eu sei que não é tão tranquilo assim você aguentar a criança dia e noite no seu ouvido repetindo a mesma palavra, você dando sentido ou não, ela continua repetindo aquela mesma palavra, então você conversa bastante sobre aquela mesma palavra com ela, dando outros contextos, né? Mas nós não podemos, hipótese alguma, poldar a criança disso. Ai, menino, para de falar sobre isso. Ah, silêncio. Ai, cala a boca. Gente, teve um dia que o Davi tava gritando tanto, 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 que eu me peguei assim, ó. Pelo amor de Deus, menino. E ele ficou assim, ó, parado, olhando pra minha cara. Eu, vamos brincar de outra coisa, Davi? Vamos brincar de outra coisa? E já tentei dar uma disfarçada, fazendo os movimentos mais rápido, para que ele não focasse naquilo de que eu não quero que ele fale, gente. Porque eu quero que ele fale sim. É o sonho de toda mãe, eu acredito, que tem a criança que não verbaliza, que ela verbalize com contexto, né? Ale, o que que é com contexto? É ela contextualizar de fato o que ela está falando. Eu já falei aqui sobre outras coisas, sobre a função, né, da conversa. Ela dá função a uma conversa, contextualizar é isso. Ela querer a água, ela vem até você, ô mamãe, posso beber sua água? Eu posso beber essa água que tá aqui nesse copo? Mãe, eu posso beber essa água e eu trago outra? Ou, mas você vai beber essa água ou eu posso tomar? Sabe, sim, um contexto que tenha um sentido, tanto para ele quanto para você responder. Então, as ecolalias têm sentido para eles, mas não tem sentido pra gente. Então, a gente fica assim, sem saber o que fazer. Então, eu já ouvi gente falando, né, pra criança calar a boca, que não aguentava mais, que ela tava falando coisa com coisa. Tá, quem é que sabe o que que tá falando, sabe? Coisas assim. E a ecolalia, ela não deixa de ser
mesmo sendo um transtorno, ela é importante, né? Significa que as cordas vocais da criança estão perfeitas, que a chance dela falar é grande, né? Que a gente vai conseguir tirar palavras com sentido dela, com as terapias, com as tentativas em casa, com os estímulos em casa, evitar falar com a criança de costas, ô menino, não sei o que, não sei o que. Gente, não demora muito. Agacha na frente da criança e fala. E pede para ele olhar para sua boca, tá? O Davi, ele ficou um tempão sem olhar pra gente, sem olhar pra nossa boca, pra nada. E até hoje ele tem um pouco de dificuldade. Então eu tenho que ficar falando: Davi, olha aqui pra vovó, olha aqui pra mim, olha a minha boca falando com você. E aí ele olha um pouquinho, aí eu falo, depois ele sai de novo. Porque ele tem muita dificuldade em manter o contato visual ainda, né? Ele tá melhorando muito, com a gente aqui em casa ele melhora bastante, tem gente também que até no elevador ele pega, ele olha bastante pra pessoa, dá um sorrisinho, dependendo se ele gostar ou não de alguma coisa que a pessoa está usando, um acessório, ou estilo de cabelo, alguma coisa assim, ele olha pra pessoa e dá um sorrisinho e fica encarando pra pessoa, a pessoa, olha, ele tá olhando muito pra mim, eu falo, meu neném é sociável, gente, tá pensando o quê? Mas assim, no dia a dia, pra gente ficar conversando com ele desfoca bastante o olhar. E quando a gente dá algum comando pra ele, como hoje que eu desci de novo pra pedalar, porque ele fez a primeira pedalada e depois ele parou, e eu fico falando, Davi, Davi, pedala, Davi, olha pra mim, Davi, olha, eu tô falando com você, pedala, e ele, ó, porque ele não quer nem ouvir o comando, muito menos a minha repetição. Dando ordem para ele, né? Que na verdade a gente tá dando um comando, porque a gente quer que ele entenda o que a gente quer que ele faça. Mas aí entra a disfunção executiva que foi falada ontem, que a criança parece que tá com preguiça. Mas, gente, mas é uma preguiça tão intensa que não é preguiça, tá? Porque com a preguiça você faz chantagem, você ameaça, você faz qualquer coisa, até você conseguir que a criança faça algo. Nem que ela não faça o que você quer, mas ela vai fazer alguma coisa. Ou vai sair correndo, ou sai chorando, qualquer coisa. O Davi Lucas simplesmente fica plantado onde está, olhando para outro lugar. Ele faz isso, ó. E olha a árvore balançando, olha passarinho passando, olha qualquer coisa para não me ouvir. Então, ele ainda tem aquele dom de filtrar muito o que ele quer ouvir ou não, né? Mas ele tá filtrando com consciência. Por exemplo, tem horas que eu chamo ele, Davi, vem aqui ver um negócio. Hoje eu fui lavar o feijão, só para dar um exemplo para vocês, tá? Eu fui lavar o feijão e ele tava brincando com a tampinha de girar, porque tem dias que ele ainda pega as tampinhas, tipo essa aqui, ó, e fica no chão girando. Ele bate assim pra tampinha ficar girando, fazendo o barulhinho que ele gosta muito, e isso deixa ele mais regulado, mais tranquilo. E aí eu tava lavando o feijão e eu achei interessante a, 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 a mistura da água com os grãos quando você mexe. Eu nunca prestei atenção nisso, tá, gente? Tô prestando atenção agora nas coisas pra entender por que que o Davi faz tal coisa e o que é que ele sente. Então eu fico experimentando as coisas e eu gostei da sensação e chamei ele. E na hora ele parou, deixou o brinquedo lá. Eu falei, olha, vem ver com a panela, segurando com a panela. Aí ele veio e colocou a mãozinha. Eu falei, coloca a mão pra você ver. A água e o feijão, veja. Sente, vê o que você acha. Aí ele colocou a mãozinha e ficou lá, depois colocou a outra, fechou os olhos, ficou se sentindo um pouquinho. Depois tirou as mãozinhas, ficou assim. Aí eu, e aí, gostou? E ele saiu. Também não me disse nem que sim, nem que não, né? Porque se ele gosta, ele já vem e já coloca de novo. Se não, ele não deixa nem eu pôr. Então eu não pego mais na mão dele para fazer coisas de tátil, né? Eu já falo para ele, ó, só toca, experimenta. Ele já consegue entender esses comandos leves de experimenta, coloca o dedo, faz isso, faz aquilo. Ele não tem mais tanta resistência, porque antes eu falo, Davi, olha tal coisa. Ele escondia as mãozinhas, ficava assim, e parecia que ele tava com medo, parecia que eu ia queimar os dedos dele, né? Simplesmente para ele ou segurar um copo, ou pegar uma maçã, fazer alguma coisa com a mão, para ele pegar alguma coisa com a mão. Então, ele tinha bastante dificuldade. E aí agora, gente, a gente fala sobre essas coisas da criança ficar repetindo, repetindo, e os pais mandar calar a boca, falar que não faz sentido, que criança chata, ai, ninguém suporta mais ouvir sobre isso, ninguém suporta. Gente, o que a gente não suporta mais é o silêncio deles, né? O que a gente não suporta mais são 6 anos sem ele falar nada. Então, assim, o menino começou a falar agora e a gente vai perder a paciência. Ele fica mesmo, tem dias que ele passa o dia inteiro, tá? Away, away, away. Por quê? Porque ele quer sair de dentro de casa e eu não posso sair.
naquele momento eu tô correndo aqui com as coisas dele, né? Tenho algumas coisas lavando na área de serviço que eu preciso centrifugar, preciso guardar outras, preciso limpar ali a casa, preciso cuidar do Izu, que é o coelho aqui, que, né, a Mariana vai pra escola e eu que fico com o Izu também. Então, tem muita coisa assim pra fazer nos períodos em, por exemplo, não foi pra escola e ele fica a manhã inteira em casa, nossa, é a manhã inteira pedindo pra sair. E aí você fala, mas como é que você tem certeza que é ele pedindo pra sair? Se ele estiver aqui em casa, daqui a pouco todos os sapatos estão lá na porta. Porque ele vem aqui, ele vai onde eu estou, leva o sapato e me dá. Quando acabam os sapatos dele, os pares de sapato dele, ele vai pro meu armário. Aí ele pega os meus. Daqui a pouco ele tá com o sapato do avô, com o sapato da Mariana. Porque ele entende desde pequenininho que o sapato serve para quando a gente for sair. Ó, chegou em casa, a gente tira os sapatos. Quando a gente vai sair, a primeira coisa que a gente pega é o sapato. Ah, alguém viu meu tênis? Alguém viu minha sandália? E ele aprendeu isso super rápido. Então, quando ele começa a fazer as ecolalias dele de away, ele quer mesmo sair de algum lugar, de alguma situação. Então, tá na clínica com as meninas. E aí, já tá terminando o horário dele, ele começa a gritar, away, away, away. Tipo, me tira daqui, né? Eu já quero ir embora, eu não quero mais ficar aqui. E aí, gente, é muito interessante porque como eu tô lá na clínica, né, que cuida de bastante criança autista, de todos os níveis de suporte, eu ouço as conversas das crianças da idade do Davi, né, que tá dentro do espectro autista também, e eu entendo muito, assim, o que elas estão pensando, o que elas estão falando, né, os níveis um de suporte, por exemplo, são crianças que precisam de suporte, mas eles conversam bem, eles têm um ótimo entendimento, né, têm uma dicção maravilhosa, uma audição boa também, então são crianças que têm a mesma idade, mas conseguem se expressar. Então, eu entro na conversa das crianças também para entender um pouco o que que o Davi tá querendo me dizer com tal atitude, quando ele se joga, quando ele bate a cabeça, quando ele faz alguma coisa assim. Eu, às vezes eu pergunto, por que será que o Davi tá fazendo aquilo, hein? Se você fosse o Davi, você estaria fazendo aquilo por quê? Aí a criança vem e me fala. E eu fico muito, 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 muito rica de informação sobre as crianças autistas. Então, eu pergunto para uma, pergunto para outra criança, brinco com uma, vou em alguma festa, logo já ouço uma ecolaliazinha ali, já me aproximo dos pais. Eu sou bem assim, tá, gente? Você fala, você fica se aproximando de todo mundo, não aguenta ver um autista. Não aguento ver uma família típica, eu já me aproximo, já quero fazer amizade, já quero saber da criança, já quero saber como que eles fazem para resolver tal situação, para eu cuidar do meu também da melhor forma, né? Porque querendo ou não, são famílias diferentes. Às vezes a gente tá quebrando a cabeça aqui para fazer alguma coisa com ele, para ele conseguir fazer alguma coisa, né? E a outra família consegue super rápido, usando outra técnica, outro método, né? E isso é muito bom, essa troca de informação é, nossa, muito preciosa. Eu gosto bastante. E aí eu já tô a famosinha do autismo, né? Porque todo lugar que eu vou, eu quero falar sobre isso, eu quero que as pessoas entendam um pouco sobre isso, porque é muito importante. Aí falar importante para quem? Para todo mundo, tá, galera? Para todo mundo é importante. A gente nunca sabe quando a gente vai ter uma oportunidade grande de salvar uma criança com autismo, né? De interromper ali um sofrimento de uma pessoa fazendo alguma coisa com aquela criança dentro do espectro autista que não sabe se defender. A gente precisa saber, né, das coisas. Na escola, nossa, um monte de criança também autista. E o pessoal tem que se virar nos 30. Então, você acha que vai chegar lá na escola sem saber absolutamente nada sobre autismo hoje? Vai ficar difícil, né? Para a pessoa que está chegando para aquele trabalho com a criança com TEA e ela não saber nada sobre TEA. Então, quem não tem a criança tem que saber pelo menos o teórico, né? Um pouco do teórico. Mas sem esse neném daqueles absurdos que falam, sabe? Tentem, vocês que querem conhecer um pouco, né, sobre a situação do autismo, procurem sites de pessoas que têm a criança, né? Tem TikTok, tem Instagram, tem um monte de mães e pais que postam seu dia a dia com as crianças e eles explicam, sim. E quando a gente explica alguma coisa que aconteceu com a nossa criança, que a gente se sentiu injustiçada, isso e aquilo, a gente explica também o motivo, né? Então, é só você colocar no lugar. Nossa, imagina se a minha filha, se o meu filho não conseguisse falar e fulano veio e falou tal coisa e ele não conseguiu dizer que era mentira, que não foi daquela forma, e a única coisa que ele conseguiu fazer foi se jogar no chão e começar a chorar e começar a girar e começar se desregula completamente por não ter a habilidade da fala, não ter a habilidade da comunicação, de chegar para a pessoa e falar, olha, não foi bem assim, né? Eu não fiz isso, eu não fiz tal coisa.
né? Teve um dia aí que uma moça passou revoltada porque o cara do mercado falou que o filho dela tinha roubado alguma coisa lá e ela ficou super brava, mas a criança falou: "Mãe, eu não roubei nada". Ela falou: "Eu sei, filho, que você não roubou, eu conheço você". Mas a pessoa acusou o menino, né, de ter roubado bala no mercado. Um menino pequeno, ela fica morrendo de dó. Mas ele foi lá e ele defendeu. Ele falou: "Mamãe, eu não roubei nada". Então, assim, isso é muito importante, gente, porque já pensou na situação dessa? A sua criança não poder falar? Ó, o Davi tá altão já, né? O Davi, ele passa nos lugares, o povo pensa que ele tem 7 anos, 8 anos, e que é o espertão, porque ele passa todo destemido e corajoso, não tem medo de nada, né? Vai embora, e a pessoa nunca vai adivinhar que o menino tem toda essa dificuldade, né? Se ele passar em algum lugar e pegar alguma coisa. Ai, gente do céu. Aí tem que ficar colado, porque a minha sorte é que ele não gosta de mexer em quase nada nos lugares que a gente vai, né? Porque se ele passa em algum lugar, pega alguma coisa, e alguém acusa o Davi disso, eu não sei nem o que eu faço da minha vida. Porque olha quem é a criança. Não vou dizer que ele é azul, mas é praticamente um anjo, menino. Não, praticamente não, acho que ele é um anjo ainda, né? Muito maravilhoso para não ser. Então, galera, é isso. Vocês que querem saber um pouco mais sobre a ecolalia, que vocês que têm a criança em casa, pesquisem. Tem aí um monte de gente que estudou sobre o assunto, né? É, tem um monte de médico aí, de psiquiatra, uma porrada de neuro que posta as coisas também, sobre ecolalia, sobre o desenvolvimento infantil, né? Sobre os transtornos que circunda as pessoas com autismo, né? Então, vocês se queiram conhecer um pouco mais, procurem essas fontes de segurança, né? E venham sempre aqui no Tartarugas Podem Voar para a gente conversar. Boa noite, Patrícia. Tudo bem, meu amor? Que bom tê-la por aqui. Pessoal, compartilhem a live. Eu já vou dar tchau, porque já tem 28 minutos que eu estou aqui conversando. Oi, Ana, tudo bom? O Davi já tá chegando aqui para dar um tchauzinho, né? Oi, amor. Vem ver quem tá aqui. Olha só, ó. Olha lá, ó lá. Ó lá, ó. A tia Pati tá aqui. Pergunta pra ela, cadê os peludinhos? Cadê? Você gosta do Zeus e do Thor? Sim? Patrícia, isso é um tchau, tá? Não é não, não. Você gosta dos Zeus e do Thor? Não. Gosta sim, você gosta dos cachorros. Será que eles estão ouvindo aquilo ali? Não, tá ouvindo você, mamãe, tá bom? Vai lá com o vovô, vai. Ó. Então, gente, ele tá fazendo aqui as ecolalias dele, que é mais uma, que é oi, e eu vou descobrir o que que é, porque eu ainda não descobri, e ele já se mandou, né? Então, a vocês que compareceram hoje, tenham um excelente final de semana, um beijo a todos e obrigada pela companhia. Beijinho, tchau, tchau.